Olá, pessoal! Boa noite a todos! Nesta quinta-feira maravilhosa, mais uma live, né? Hoje nós teremos um convidado muito especial. Vamos falar de um tema muito especial, que é como investir com pouco. O Thiago ele já está aqui, então, aguardando para entrar. Olá, Thiago! Boa noite, tudo bem? Tudo Tá bem, tudo graças a Deus. ok, como disse meu marido, Márcio. Seja muito bem-vindo, o meu apoiador, né? Meu fã número um. Tem Seja que muito ser, Marcelo, tem que bem-vindo. ser. A Liz está falando aqui também que eu tenho que falar dela, né? Porque ela também é fã. Ela também é minha fã. Ah, e ela é apoiadora também, é nadadora. Seja bem-vindo, Domingos. Eu vi aqui que também teve uma pessoa que entrou agora, Donk Famessa, né? Seja Esse muito aí é um bem-vindo. angolano. Esse Dom que Famessa aí é um angolano que formou comigo na faculdade, é doido por parte financeira, investimento e veio aí para somar com a gente. Que legal, seja muito bem-vindo. É um prazer conhecê-lo, viu? Amor Essência também acabou de entrar, seja muito bem-vinda. Eu refleti numa coisa sobre o tema que nós escolhemos, né? Hum, Nós colocamos assim, de uma forma que quem visse se conectasse, como investir com pouco dinheiro, é a realidade de muita gente. Só que faltou uma palavrinha, ou talvez uma conexão. Como investir bem com pouco dinheiro. Entendeu? Como investir efetivamente com pouco dinheiro. Como ter resultado como investimento, mesmo tendo pouco dinheiro. Porque o ato de investir, ele não depende de quem tem muito ou tem pouco, né? Você não está limitado ao muito dinheiro. Você está autorizado a investir como você quiser. E nós vamos desmistificar alguns conceitos aqui naturais sobre investimentos. Limita-se muito, perdão, a grandes coisas. Ah, vou comprar um prédio, eu tenho que comprar milhares de ações, eu tenho que fazer coisas do tipo. Mas tem investimentos que é bem verdade, está sobre tua realidade, sobre tuas condições e é possível de você executar. é verdade. E existem muito mito, né? Muitos mitos aí. Muitas pessoas não deixam, não tiram o seu dinheiro da poupança, porque ainda absorveram esse mito em algum momento e ainda tem medo de dar o primeiro passo. A gente vai ver aqui que é muito simples investir e é possível para todos, né? Hoje está tudo aberto Exatamente. aí, né? Tá fácil para todo mundo investir hoje, ainda que você tenha pouco dinheiro, né? Tem investimentos aí que com R$ 34, como Tesouro Direto, tem títulos que custam em torno, parte de títulos que custam em torno de R$ 34 para investir. Então, é possível, né? Mas antes da gente entrar no assunto, Tiago, eu gostaria que você se apresentasse. Todo mundo sabe aqui que eu sou mestranda em administração, que eu sou consultora financeira, que eu sou educadora financeira, né? Eu sou contadora, para quem não sabe, né? Sou contadora também. E eu sou uma investidora, como eu sempre eu falo para o Thiago, eu sou uma investidora, mas sou uma investidora que é bem conservadora, né? Eu sou bem conservadora, mas eu conheço de tudo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, Thiago, para a gente. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade de poder conversar com você sobre esse assunto tão relevante. E vai ser de grande valia se você der conta de ficar até o final, porque o que nós vamos conversar aqui, acredite, é algo que eu, se é que posso usar esse termo, me arrependo de não ter aprendido isso antes. Mas vamos lá, a apresentação. Eu sou o Thiago Freitas, como está o meu arroba. Sou natural de Pernambuco, apesar de hoje estar no Pará. Eu tenho formação na área de administração. Um dia eu quase fui aluno da Rose, mas não deu tempo, formei antes dela dar aula para mim. Tenho formação na área de administração e também na área de contabilidade. Formei a graduação as duas e especialização na área de marketing. Escolhi a área de marketing para especializar. Devido a uma demanda local chamada pandemia, marketing digital, eu estava nessa transição de faculdade e trabalho, estava trabalhando no escritório de contabilidade em 2019. Mesmo antes da pandemia, eu já percebia que estava na hora, estava atrasado de estudar sobre esse assunto. Decidi me especializar e quando eu termino a especialização, começa a pandemia. Então, veio muito a calhar. E na faculdade, no período de faculdade, eu sempre me interessei muito pela área financeira.
hoje, com mais clareza, eu posso usar o termo patrimônio. Esse livro que eu vou pegar e vou mostrar para vocês aqui agora, esse foi o primeiro a despertar muito interesse sobre a questão de ter patrimônio. Muito bom. O homem mais rico da Babilônia. Eu sou apaixonado por histórias, né? Tanto é que os filmes que eu assisto, as séries que eu assisto, elas são embasadas em histórias reais, assim, seja dos tempos atuais ou dos tempos antigos. E uma das que me inspiram muito é histórias do tempo lá, do Egito Antigo, usando Bíblia, José. Eu sou apaixonado pelo personagem José, assim, a visão, hein? Nossa, cara, quando ele é chamado, se vocês fazem um parêntese aqui, chamado pelo faraó para dar a interpretação do sonho, e ele fala que vai ter 7 anos de vaca magra, e ele vai falar assim, ó, faz isso aqui, ó. Faz isso assim, assim, assim. Cara, que visão. Eu fico pensando, mano, ele não tinha Harvard, ele não tinha Google, ele não tinha Rose, não tinha live toda quinta-feira. E ele já tinha essa visão louca. Já tinha essa visão louca do que fazer, mano. Ele, claro, com todo respeito à pessoa de José, ele era alguém conectado com Deus. E Deus, ele sabe todas as coisas, independente de tempo. Mas a gente bem sabe que também ele era alguém que buscava. Você vê a história dele sobre isso. Então, eu me apaixono demais. Aí, na faculdade, embasado com a história, eu decidi começar a investir. E eu comecei investindo em algo que a Rose já falou aqui, inclusive. Comprar título do Tesouro Direto. Eu nunca tive dinheiro em poupança. Porque quando eu pensei em investir, nem dinheiro eu tinha. Então, não tinha como ter dinheiro em poupança. Então, minha jornada inicial com investimentos foi literalmente do R$ 1. E ninguém começa do zero. Eu tinha algum dinheiro, mas não sabia o que fazer. Mas poupança nunca foi um interesse meu. Eu ficava pensando assim, eu conheço tanta gente, mesmo com pouca base. Olha a minha visão. Eu conheço tanta gente que tem dinheiro na poupança e o cara vive apertado, mano. Ele vive agoniado. Eu não vejo projeção. Tipo assim, não, daqui a tantos anos eu tenho... Chega a época de faculdade do filho dele, de escola, e ele continua apertado. Compra um carro ou não compra, continua apertado. Mano, tem uma coisa de errado. Tem uma coisa, esse cara trabalha 20 anos. O que ele faz com o dinheiro dele? Ele paga as contas e o resto ele guarda na poupança. Filho. Já sei onde eu não vou colocar meu dinheiro. Na poupança. Mesmo não tendo. Aí quando eu comecei a levantar uma grana, que eu comecei a investir de maneira mais inteligente em algumas experiências que eu vou passar para vocês aqui. Sim. Acho que deu para se apresentar para o povo. Deu sim, deu. O Thiago é um grande amigo meu, na verdade ele me ajudou bastante, né, com marketing aí, marketing digital, com a parte digital aí, me ajudou muito. Um amigo que a gente se conheceu pelas redes sociais, porque se não fosse assim, né, Thiago, a gente nem nunca, glória a Deus pelas redes sociais. Quem aí ama, né, e usa a rede social porque é melhor aí, dá um joinha aí, põe um coraçãozinho no comentário, porque realmente as redes sociais são uma benção, né? Você consegue ter, hoje, você consegue encontrar conteúdos de qualidade de monte aí, né? E é muito legal, Thiago. Shirley entrou, Luiz entrou, Vitor Gabriel entrou. Gente, sejam muito bem-vindos e, por favor, comentem, tá bom? Tirem suas dúvidas. Nós estamos abertos aqui para dúvidas. Nós vamos falar hoje sobre como investir com pouco dinheiro, tá? O Thiago Freitas, ele é um investidor. Thiago, por que investir? Fala um pouquinho dos teus investimentos aí. Que você tem, no que você tem investido ultimamente? Vamos lá. Eu vou começar reforçando a ideia que a Rose falou. Se você tiver alguma dúvida, e eu vou falando, a Rose vai falando, pode atropelar a tua dúvida, tu esquecer. Então não fica com a dúvida, já coloca nos comentários que a Rose está sempre olhando, eu estou sempre olhando. A gente vai conseguir interagir com vocês. A ideia é que seja um diálogo bacana, não seja um monólogo não, a gente tem que conversar juntos, tá? Vamos lá, a minha experiência como investimento. A primeira coisa que eu trabalhei para começar a investir foi saber quais torneiras estavam abertas. Estava desperdiçando. Eu descobri alguns hábitos meus que, sinceramente, não eram como um todo fúteis, como um todo errado. Só que, para algumas situações, ele era desnecessário. Essa é a palavra. Eu não tinha necessidade atual
nem de prazer, nem de, de solução de algum problema, daquele tipo de situação, mas eu estava deixando aquela torneira aberta. Então, o primeiro investimento que eu aconselho você a fazer é fechar as torneiras que está vazando aí, pingando desnecessariamente. Um exemplo disso, Thiago, um exemplo disso é você ter streams, hoje em dia, né, que você não usa. Eu não vou dizer assim, ó, um exemplo é você ter streams. Não, e ter streams não é um problema. Eu tenho Netflix, eu tenho Star, eu gosto de assistir esporte e tal, mas eu uso, tem eu amo documentários, como eu falei para vocês, e eu assisto esse tipo de documentário. Então isso agrega para mim. Só que tem gente que tem streams em várias plataformas, paga isso mensalmente, mas não usa. Por exemplo, eu tinha alguns streams que eu não usava e tinha um que eu precisava muito e não tinha assinatura, que era o Spotify, para ouvir podcast. Aprendi a amar ouvir podcast. Então, assim, primeiro investimento meu foi fechar as torneiras que estavam abertas, derramando dinheiro à toa. Meu dinheiro já começou a multiplicar. Isso é impressionante, Rose. Não estava na mão de corretora, não estava na mão de banco, na mão de assessor, nada. Mas o dinheiro começou a ganhar força, a multiplicar por ele mesmo. Porque não tinha mais torneira aberta, desnecessário. Eu sabia o que estava acontecendo com ele. Entendeu? Eu sabia que no próximo mês, eu ia ter uma renda a mais, um pedaço a mais, que ia sobrar do orçamento. Aí que veio outro ponto, que já entra mais no conceito de investimento. Tá, se sobrou, a partir do momento que eu fechei a torneira, se sobrou, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Porque a minha vida estava orçada gastando aquele dinheiro desnecessário. Eu estava sobrevivendo gastando aquele dinheiro desnecessário. Agora eu não gasto mais. O que eu faço com ele? Achar outro gasto desnecessário? Aí foi quando deu insight. Ó, não, eu vou aplicar esse dinheiro. Aí foi quando eu comecei a estudar. E de lá, isso aí é pós-faculdade, 2018, final de 2018. Para cá, eu criei conta na Rico. Não vou fazer a propaganda dela, mas é uma corretora. Tenta falar um pouco sobre isso. Fui estudando. Eu já acompanhava o Thiago Nigro há muito tempo, que é um dos profissionais, um dos players de finanças no Brasil, bem forte. Então, eu já tinha uma noção de como é que funcionava a plataforma. E eu comecei, como eu falei, comprando título de tesouro. Por quê? Lá no início, eu tinha muito do que a Rosa acabou de falar há um tempo atrás sobre o conservadorismo. Eu tinha muito medo, muito receio de a parada dar ruim e eu perder meu dinheiro. E o Tesouro é um dos títulos, com aspas, mais seguros de investir, assim, sabe? É um negócio que você corre pouco risco. Então, eu fui lá e comprei. Lá, 2000 e não sei quanto. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Com o tempo, estudando, eu vi que eu estava fazendo algo muito positivo. Meus filhos, meus netos, novos negócios a longo prazo estavam agradecendo a mim nos dias atuais. Porque eu estava alocando bem o dinheiro. Isso, inclusive, fazia bem para mim psicologicamente. Porque eu sabia que as ações elas estavam tendo resultado. Agora, ou no longo prazo, ela teria resultado. Depois disso, eu passei a me interessar por terras. Eu ouvi uma frase de um amigo, estava conversando com ele no carro, fechando um contrato de social media, e ele me ofereceu um pedaço de terra em troca do meu... Presta atenção na história. Um pedaço de terra em troca do meu serviço como social media. Eu não me interessei. Eu falei, para que diacho eu quero terra, gente? Nada a ver, trocar meu trabalho por terra. Só que depois ele me falou umas frases e algumas ideias, que uma das foi a seguinte: Thiago, quem compra terra não erra. Eu refleti, pensei, estudei a oferta dele e vi que o mercado imobiliário, inclusive tem uma pergunta aqui, de certa forma vai englobar, era um mercado muito forte, muito ascendente. E que seria um início eu começar a entender essa parada de latifundiário e tal. Então, para me estimular o estudo, eu aceitei a oferta. E hoje eu tenho umas terras aí. Uma parte da renda está sendo investido em compra de imóveis. No longo prazo, o projeto é plantar, uma já está sendo preparada, uma terra dessa. Aqui no Pará a gente chama de um alqueire. E outras que eu estou estudando para comprar, para fazer loteamento. Comprar, dividir e vender para ser construído casas
Então, as fontes de, assim, os investimentos que eu posso dizer para vocês hoje é esse. Ter a carteira ativa, sempre em movimento, e investir naquilo que a gente pode chamar de mercado imobiliário, que é a compra de terra ou de imóveis já prontos, né? Imóvel, terra ou imóvel mesmo, uma casa ou apartamento, o que seja. E quando eu falo também imobiliário, não é literalmente a terra ou a planta, né? A terra ou a casa. Pode ser também fundos imobiliários. Amo fundo imobiliário. Poder investir em fundos. Tiago, basicamente, a Rose pode explicar melhor do que eu, talvez. É uma empresa grande, quer fazer uma grande construção, quer fazer um grande investimento, ela vai começar a colher pedaços de parceiros, que são as ações que nós vamos comprar, e vamos investir em uma parte, a depender da tua compra, daquele grande empreendimento é teu, aquilo ali é teu, literalmente teu. Aquilo ali tende se você estudou bem, a empresa, os investidores, todo o processo, você tem que ter a expectativa de que o negócio vai expandir, vai crescer e vai valorizar a tua ação. É isso que vai acontecer quando você comprar um fundo imobiliário, nesse sentido. É basicamente assim. Recentemente, foi a última, assim, mais pontual, foi a aquisição de um modelo de negócio através de investimento, que começou lá embaixo. E ele falou sobre a torneira aberta. Eu gosto de falar disso porque educador financeiro, ele não pode deixar de falar disso, né? Torneira aberta é todo gasto que a gente executa sem precisar. Muitas pessoas dizem assim, eu não tenho condições de investir, né? Alguns mitos, né? Algumas pessoas acreditam que por ter pouco dinheiro não consegue investir. Outros acreditam que não é tão... os investimentos eles não são tão seguros quanto a poupança, né? Mas também existem pessoas que têm gastos assim que não tem necessidade de fazer, né? Ou, por exemplo, eu tinha um caso aqui, nós usamos aqui em casa, por exemplo, o Netflix. Mas eu usava o mais top. Eu tinha, na verdade, né, ali feito o pacote do mais caro. Mas eu não usava, eu usava somente uma TV. Então, você tem que estar sempre avaliando os seus gastos. A própria energia elétrica agora, qualquer, né, descontinho que vier, vai ser significante, gente, na energia elétrica. Então, a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Teve uma pergunta que o Vitor fez, eu não sei se ele está aqui com a gente novamente, sobre se as ações, mesmo estando caindo, ela compensa mais do que fundos imobiliários. O que é que eu penso? A Rose vai dar a opinião dela. O que é que eu penso? Não existe um melhor do que o outro. Existe um mais adaptável à sua realidade do que o outro. Porque se você quiser investir num bom fundo imobiliário, tu não vai encontrar no mesmo preço do que numa boa ação. São preços diferentes, são realidades diferentes, são situações diferentes, apesar de estar dentro do mesmo globo, dentro da mesma corretora. Vai muito do que você entende. Porque assim, gente, pelo amor de Deus, quer investir teu dinheiro, quer comprar ação, fundos e tal, tu tem que estudar bem o que tu tá fazendo. Mas estudar bem, de verdade, tem que entender todo o movimento, quando sobe, quando desce, quando favorece, quando desfavorece, quando comprar, quando não comprar, quando vender, tem que saber como é que se movimenta as coisas. Então, quando você for estudar, aí você vai identificar se mesmo em queda compensa comprar ação ou não. Um exemplo recente, eu já falei ele aqui, é do Thiago Nigro. Ele perdeu 5 milhões, ou melhor, com a queda dessa loucura aí da economia no Brasil, ele perdeu 5 milhões da carteira pública dele. A carteira pública dele é mais ou menos 117 milhões. Ele tem uma série no YouTube, quem quiser assistir, rumo ao bilhão, que ele tem uma carteira pública, que ele investe de maneira pública. Ele pega milhões e investe para todo mundo ver. O que ele está fazendo? Ele não está mandando você fazer o que ele está fazendo. Ele está fazendo basicamente o que ele acreditaria. O que ele acredita e faz. Então, ele mostrou, se você for lá nos últimos posts, 5 milhões com a queda. Mas se você continuar lendo a legenda do post, você vai descobrir que esses 5 milhões faz parte, porque ele ganhou muito mais relacionado aos 5 milhões que ele perdeu. Entendeu? Então, assim, se ele tivesse comprado fundos, talvez ele não teria perdido 5 milhões. Mas também, talvez ele não teria ganhado 25 milhões. Entendeu? Então, assim, vai muito do que você está estudando, da tua realidade, da tua capacidade de ação. E, principalmente, eu acho que a Rose vai se conectar agora ao perfil.
perfil de investidor. O Vitor entrou agora, Rose. Vitor, estou respondendo tua pergunta, mano. O perfil de investidor vai dizer se com as ações em ascendência, tu vai comprar ou não. Vou te falar um exemplo que eu... Luiza. As ações da Magazine Luiza, elas estavam caindo loucamente. Loucamente. Elas chegaram a R$16, R$14, R$13 quando começou a pandemia. Aí eu falei para a Susan, vou pegar R$600 e vou comprar de ação da Magazine Luiza. Lá, meu perfil não deixou eu fazer isso, apesar de ter dito para ela que ia fazer. Hoje, veja quanto é que custa uma ação da Magazine Luiza. Para você chorar junto comigo. Eu ia comprar mais ou menos 60, 70 ações por R$600. Com R$600 hoje, tu deve comprar mais ou menos umas 10. No máximo, estourando 15 ações. Quanto é que custa hoje uma ação da Magazine Luiza? Ação da Magazine Luiza. Quanto é que está custando hoje uma ação da Magazine Luiza? Quando a pandemia começou a voltar de ritmo às atividades, a ação da Magazine Luiza, ela subiu para R$60. Ela ficou muito, muito, muito alta mesmo. Mas eu não comprei a R$13, porque meu perfil não deixou. Eu falei com a esposa que ia fazer, cheguei na frente, que no tempo eu mexia também na Ace Invest, que é outra plataforma boa, de ser outra corretora boa, e eu não tive coragem, Rose. Sinceramente, não tive coragem. Quando eu vi assim, pô, R$600, mas não é muito dinheiro. Não foi. Não foi. Porque a minha leitura era que ela estava caindo e ela continuar caindo. Apesar de esperançar que ela aumentasse no longo prazo, mas não foi suficiente. Uhum. Quem tem medo sempre vai pensar que as ações vão cair, né? Mas, na verdade, gente, quando a gente investe em ações, a gente está comprando uma parte de uma empresa. Ou seja, a gente está financiando ela, para o crescimento dela. Então, a gente precisa conhecer essa empresa para ver se ela realmente vai dar lucro. Aí você precisa perceber também qual é a sua intenção com o investimento em ações. Porque o correto é quando você investe em uma ação, entender que você não vai tirar daqui para amanhã. Né? Você vai deixar ali em um prazo razoável. Eu considero assim, quando você investe em uma ação, você tem que ficar ali uns 10 anos, né, com ela. Mas cada um tem o seu... Aí, se você vai investir em ações e você não tem sua reserva de emergência, né? Porque tem essa questão também, né? Tá cheio de pessoas assim dizendo, Rose, cheio de pessoas que batem, né, para tirar dúvida e dizem, Rose, eu quero investir agora. Olha, eu tenho tanto na poupança, não sei o quê. Né? E a pessoa... Eu falo, primeiro, reserva de emergência. Porque aí, quando você for investir em ações, por exemplo, ou qualquer outro investimento, que nem, por exemplo, o nosso Wellington. A Wellington está falando das criptomoedas. São investimento de renda variável. Né? Então, o que acontece? Se você tem um perfil que aceita possíveis perdas, eu não vejo problema nenhum na criptomoeda. Eu acho que nós temos que diversificar o máximo possível o investimento. Deve ser diversificado, sim. E, claro, tanto que não seja nessas pirâmides, né? Porque tem pessoas que investem em criptomoeda em pirâmides, em empresas aí que não são corretoras. Né? A gente tem que tomar todo cuidado com isso. Mas se você está investindo, você já tem a sua reserva de emergência e você tem a sua carteira diversificada, você pode ficar tranquilo. Ela tem que ser diversificada, porque eu não posso apostar, viu, Wellington, todas as minhas chaves na criptomoeda. Isso é muito perigoso, viu? É muito perigoso. Mas eu posso sim diversificar. Eu devo diversificar, porque se ela está dando hoje uma rentabilidade boa, né, provavelmente, e a tendência da criptomoeda é crescer, a gente tem visto isso, né? Embora não está crescendo tanto como cresceu alguns anos atrás, mas ainda assim tem crescido. Eu acredito que sim,
Você mesmo está falando dos bons lucros aí, e eu acredito que sim, é uma boa opção, desde que seja numa corretora, tudo certinho, tudo bonitinho, porque teve várias pessoas também que vieram, sabe, com essa questão também para mim. Né? Eu quero investir em criptomoeda. Um amigo me chamou para uma coisa assim, eu falei, não vá, né? Porque isso é furada. Isso é furada. Parece bonitinho, mas é furada. Não é? Tem que tomar cuidado. O Márcio fez uma pergunta aqui que eu ia já começar a conversar sobre esse assunto, já que falei sobre perfil, né? Tiago, você acha que perfil temos que ter em um início de investimento? Márcio, eu vou procurar o melhor formato para te responder, mas é o seguinte, não é um perfil que eu devo ter, não, tenho que adquirir esse perfil aqui para começar a investir. Você tem um perfil naturalmente, mano. Entendeu? O que você vai ter como feedback de um investimento, porque toda corretora hoje, você coloca seus dados lá, ele vai te dar qual é o teu perfil. Por exemplo, na Rico, toda vez que você vai fazer um investimento que está fora do teu perfil, te chega um alerta, ó, esse investimento está fora do teu perfil, quer continuar? Então, assim, ela vai te fazer perguntas e vai saber qual é o teu perfil automaticamente baseado nas respostas que você der. No entanto, você pode, devido a estudos, posicionamentos e principalmente resultados, buscar um novo perfil. Você não está limitado a isso. Sim. Eu acho muito difícil uma pessoa que não teve uma educação, sendo ela básica no colégio ou com a família, ou até nos seus ambientes de convívio, igreja, onde quer que seja, sobre investimento, ter um perfil diferente do conservador. Eu acho muito difícil. O cara ser desabrochado para pegar o dinheiro dele e colocar no lugar que ele não conhece. Eu acho muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas é raro os casos. Você não pode estar contando com isso. Não, meu filho já vai ser desenrolado para isso. Não. Se ele não crescer, e mesmo ele crescendo com modelos, como exemplos, ele pode temer o investimento. Você pode buscar um novo naturalmente, só que o seu já está aí. Ó. Você é conservador, você é mais... Acredito, você investe mais, você é um cara mais crente no movimento, então você cai mais para dentro, tem mais coragem, por aí vai. Entendeu? Então, assim, peraí, enquanto eu não chegar no perfil tal, eu não posso investir. Não, o teu perfil já tem uma estrutura perfeitinha para ele, numa corretora de responsabilidade, que vai dar condição de você investir tranquilamente. O que você não vai descobrir, e aí é um adendo, que você não precisa levar para o pessoal, por exemplo, talvez alguém aqui tenha algum contato com um gerente de banco, seja família, enfim. O que você não vai descobrir isso é dentro de um banco. O gestor do banco, gerente lá, ele não vai dizer qual é o teu perfil e qual investimento tem que fazer. Entendeu? Ele vai simplesmente dizer que tem que investir nisso aqui. O porquê não existe. Tu não vai aprender o teu perfil num banco. Tu precisa buscar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e tu vai conseguir pegar. Para que vocês internalizem o quanto eu levo a sério o que essa mulher fala, que é muito importante que você faça isso também, ela fez uma indicação no Instagram dela sobre um livro para ler, tá? Ó. Esse livro é muito bom. Falei até para a Quitéria, mas quando a Quitéria viu o número de páginas, né, Quitéria? Quando eu falei para ela do número de páginas, ela ficou horrorizada. Não, mas vale a pena, gente. Livro muito bom, excelente. Compensa muito. Compensa muito. É muito bom mesmo esse livro. Gente, retornando Você estava falando sobre os perfis. Você estava falando sobre os perfis. Tô fora, a Quitéria tá falando. 500 páginas, quase 500 páginas. Mas vale a pena. É um livro muito bom. Quando você começa a ler, você ali não quer parar mais. É muito interessante. Bom, a gente falou sobre os perfis. Os perfis de investidor são 3, tá? Tem o conservador, que é aquele iniciante que tem medo, né, de investir em renda variável, ações e tal. Tem o moderado, que é aquele camarada que já suporta algum risco. Então, ele começa a diversificar, coloca um pouquinho de renda variável, né, começa a investir em ações, né, por exemplo, fundos imobiliários, outros fundos de investimento, que tem um pouquinho tem uma rentabilidade diferente do Tesouro Direto e CDBs, por exemplo, né? E depois tem o arrojado. O arrojado é aquele que conhece muito de mercado.
O arrojado, gente, ele tem a sua reserva de emergência. Tá? O moderado também tem que ter. Então, é por isso que eu sempre digo para os meus alunos, né, os meus amigos aí da consultoria financeira, eu sempre falo, gente, sem reserva de emergência, não, eu não arrisco, tá? Eu não levo nenhum cliente a arriscar, entende? Nenhum Só amigo. existe um momento, só existe um momento que você pode ficar sem a reserva. Um momento só. Vou Ah, falar qual é. É quando você está pegando ele para criar um próximo. isso, Só exatamente. isso. É o meu Só isso. caso. Por Por exemplo, exemplo, aconteceu o imprevisto, as contas zeraram, tu precisa usar a reserva de emergência? Pronto, é esse momento de ficar sem ele. exatamente, ele serve para Mas isso. dele mesmo já vai surgir o próximo. Por exemplo, sem 10 mil de reserva de emergência, zerou as contas, tu precisa usar os 10 mil. Se tu vai pegar 10% novamente para como era antes, daqueles 10 mil, R$ 1.000 já é para ser reserva. E assim vai ser. Sem reserva é um risco. Tiago, teve alguma experiência? Já. É horrível. Horrível quando acontece tu precisar usar e começar do zero. Não faz muito tempo não, gente. Exatamente. Eu precisei usar a reserva de emergência e começar ela novamente. Mas se não fosse ela, o bagulho ia ser doido. Se a internet tá ruim, imagina sem ela. Acho que não tem nem internet. Não é o pacote que eu tenho é o melhor pacote, é o mais top. Acredite se puder, porque tem que ser, né? Gente, vocês que estão aí, que Não, entraram eu tô com agora, medo. Samara, Eu tava muito receoso. Eu tava muito receoso também, Rose, porque eu moro aqui, como a gente chama, pro lado da colônia, no meio de vicinal aqui na Transamazônica do Pará, lugar que não é calçado no Brasil e tal. E quando chove, meu amigo, aqui, meu irmão, eu acho que nem anjo fica aqui quando chove, mano. Que é trovão pra tudo que é lado. Aí começou a chover umas 6 horas. Assim, e não, e é chuva de cachorro beber água em pé. Chuva forte. Eu falei, meu Deus do céu, vai cair energia, vai cair a internet. Meu Deus do céu. Segura aí, pai, segura aí, deu certo. Deu certo. certo. Tá aqui funcionando. Aí quando a internet caiu, eu falo, Suza, será que é a nossa? Não, tá pegando aqui Não, normal. não é. Infelizmente, Ó, o Márcio fez uma pergunta boa. Pergunta boa. Responda para nós aí, por favor. É bom que ele já escuta 2 vezes. vamos lá. Existe um valor mínimo para começarmos a investir? Ele perguntou para mim. Vamos ouvir a opinião primeiro da Rose e depois eu falo a minha. Valor mínimo para começar a investir. Bom, vamos lá. Se você tem um perfil conservador, né? Você precisa fazer sua reserva de emergência. Não tem reserva de emergência? Uma opção, por exemplo, são alguns CDBs de renda diária, por exemplo, em alguns bancos digitais que tem agora. Ali você pode colocar qualquer valor. Tem bancos digitais hoje oferecendo 200% do CDI, ou seja, é como se fosse 2 vezes a Selic, que é um dos títulos do Tesouro Direto. Então, é uma opção. Mas também, se você. E também tem, para quem é conservador, não tem. Porque, na verdade, a reserva de emergência também deve ser um investimento. A sua reserva de emergência não vai ficar na poupança. A sua reserva de emergência é um investimento, mas que tem que ser. Você tem que retirar esse dinheiro, ele tem que ter liquidez diária ou imediata. Ou seja, quando você precisar desse dinheiro, ele tem que estar lá disponível para você tirar ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, essa é uma característica dos CDBs diários aí, de algumas contas digitais aí, e do Tesouro Direto, por exemplo, tá? Aí, se você já é moderado ou arrojado, já tem sua reserva de emergência, existem fundos, né? Alguns fundos aceitam valores pequenos, mas o valor mínimo é em torno de R$ 30, talvez, 30 e poucos reais, alguma coisa assim. Até 10, qualquer valor, né, na CDBs. Tá, Márcio? Tá, tá aparecendo para travar, gente. Eu espero. Relaxa, mano. Essas coisas acontecem.
existem, por exemplo... Ah, o Thiago caiu, gente. Vou aguardar aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá travando? Como é que tá? Me dê uma resposta aí, gente. Agora, dessa vez, o Thiago saiu. Olha, tá uma guerra aqui, viu? Tá uma luta. Terrível. Mas eu prometo que semana que vem vai ter mudança. Alguma coisa vai acontecer. A nossa inflação, ela tá mesmo muito alta, né? Você observa o IPCA, por exemplo, que é o que mede a inflação, e você percebe que tá, assim, complicado. Complicado mesmo investir hoje. E o recomendável é aqueles que são regulados pelo IPCA, ou seja, o que eles fazem? Eles primeiro rentabilizam a inflação e mais os juros. Então, aí você fica protegido da inflação. Por exemplo, para quem é uma pessoa que... Por exemplo, tem CDBs rendendo mais de 100% do CDI, né? 200 do CDI. Vale a pena. Porque outra coisa também, tem títulos do Tesouro Direto que você compra, né, que ele é IPCA mais uma certa rentabilidade. Então, aí você fica seguro. Primeiro, ele vai atualizar, no final do período, ele vai atualizar o IPCA, ou seja, a taxa da inflação naquele momento, e mais, então, a rentabilidade. Estou respondendo aqui, Thiago, uma pergunta que foi feita. Agora você caiu, travou de novo, não sei se foi a minha internet, você caiu. Não, eu pedi para voltar aqui. A minha assistente aqui disse que a internet está funcionando, a minha assistente aqui. Não dá para saber. Por que começar hoje a investir? Por quê? Hoje, agora. Tá me ouvindo? Tá difícil. funcionando? Tá funcionando? Tô te ouvindo, tô te vendo, tá, o movimento tá normal. Ó, responder rapidão a pergunta do Márcio. Márcio, o valor mínimo para investir depende de onde tu vai investir, tá? Porque se tu vai investir no fundo imobiliário é um preço, tu vai investir no próprio imóvel é um preço, tu vai investir numa ação é o preço. Então, o mínimo vai condicionar o teu perfil, claro, também. No entanto, para a área que tu vai querer investir. Ah, eu quero comprar terra, quero investir em terra, porque terra valoriza, tudo bem. Encontrar um bom terreno, 5, 10, 15, 20, 30, depende muito do valor, 1.000, né? Para tu achar esse terreno. Por que começar hoje? Simplesmente pela ideia que o Warren Buffett teve lá atrás. Se você não conhece, o Warren Buffett é o pai dos investimentos, os renomados americanos que é considerado o homem que melhor investe no mundo. A ideia dele lá atrás, vou começar a investir hoje é o seguinte. Eu sempre, para responder essa pergunta, eu falo o seguinte. Essa frase que eu coloquei até na descrição do post que postei ontem sobre a live. Enquanto você não encontrar, eu vou resumir a ideia dele. Enquanto não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto tu dorme, tu vai precisar trabalhar a vida inteira. Por que começar a investir hoje? Porque o amanhã, apesar de ser uma imprevisibilidade, estatisticamente, tu vai estar vivo, irmão. E o investimento, ele não para de render. Enquanto tu trabalha 8, 9, 4, 6 horas por dia, o investimento, ele fica rendendo o tempo inteiro. Aí teve um rapaz que falou aí, ó, eu acho que foi o Ed que falou que no Brasil, essa desvalorização da moeda e por aí vai, isso vai acontecer o tempo inteiro. O tempo inteiro isso vai acontecer. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai subir, ela vai descer. É uma coisa que está fora do teu controle. O que está sob teu controle é a antecipação. Se hoje está numa boa, cai para dentro. Analise e cai para dentro. Rápido, rápido, rápido. Não espera uma situação favorável. Ah, peraí, deixa eu ter muito dinheiro e a ação tá baratinha porque amanhã vai subir. Não, não espera. Tu precisa entrar, porque o melhor formato de estudar é dentro do movimento. Encerrar essa bagaça. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim, umas falhadas aí. Meu Deus! Jesus está querendo salvar o povo financeiramente. Então, como eu estava dizendo, né? O modelo
que você vai usar hoje é algo que vai ser relativo ao teu estudo, tá? Mas não, tu vai ter uma frase nesse livro aqui, logo no início, nesse trabalho 4 horas por semana, que ele fala sobre adiar o adiamento. Por que começar a investir hoje? Para adiar o adiamento. Porque tu vai se aposentar mais rápido se tu começar a investir hoje. Tu vai alcançar a tua independência financeira mais rápido. Tu vai tornar a economia na tua família, no teu país, algo ainda mais sustentável, porque tu está começando a investir hoje. Tu vai levar um legado de educação financeira para as próximas gerações que virão muito mais satisfatório pelo fato de estar investindo hoje. Eu penso também o seguinte, Rosa, aí é uma coisa pessoal, tá? Investir é muito além. Você pegar seu dinheiro, aplicar, investir em negócio, ganhar, rentabilizar e tal. Vai muito além do ato de você pegar uma parte da tua grana e colocar numa corretora ou no banco, independente de onde seja. É um legado que você deixa. Responsabilidade financeira. Você evolui a tua nação, você evolui a tua família, a tua educação. Você passa uma mensagem muito segura sobre como é que você deve lidar com sua grana. Algo que nossos antepassados valorizavam muito. O livro que eu mostrei logo no começo da live, O Homem Mais Rico da Babilônia, é uma visão muito clara de como é que você deve trabalhar. E ele mostra exemplo de pessoas que não fizeram isso naquele tempo e as que fizeram, quantos são diferentes. Então, o hoje é o momento ideal para você começar a investir. Você só precisa entender que o teu dinheiro, ele é carente de atenção. Se tu não der atenção devida para ele, ele vai embora. E geralmente, ele não responde a tua pergunta. Olha a história, viu? Geralmente, quando teu dinheiro vai embora por falta de carinho, ele não responde a pergunta que eu faço pro meu dinheiro todos os dias, quando eu vou usar ele. Eu pergunto, meu amigo, quando é que você volta? Se teu dinheiro não te der essa resposta, ele não pode. Mas quando ele está carente de atenção, ele vai embora mesmo. Ele não está nem aí. Então eu pergunto para ele, filho, já vai, né, filho? Já vai, né? Tá, quando é que você volta? Se ele não me responder, brother, ele não vai. Fica aqui, irmão. Volta para a carteira, volta para a conta. O dinheiro, ele tem que te dizer. Ah, Thiago, tu conversa com o dinheiro? Rapaz, tu não sabe com quem eu converso. Tu não tá entendendo. Ele tem que te dar uma resposta. Se ele não te responder, é porque ele tá de mal contigo. Tá tratando ele muito mal. Ele vai embora, ó. Chutado. Por isso tem que começar a investir hoje. O dinheiro, ele gosta desse trato, da multiplicação. Dinheiro gosta de multiplicação. Deu para responder o porquê começa hoje? É nessa vibe. Meu Deus. Pelo menos isso ficou audível para vocês nessa confusão toda aí. Gente, principalmente pelo fato do contexto, né? Não é o momento de consumir agora. Entende? Nós estamos vendo a situação que está o Brasil. O momento agora é poupar, não é consumir, gente. Tá? A inflação está lá no alto. Por quê? Principalmente por consumo exacerbado. Uma das causas da nossa inflação não é só o período da Covid, que hoje nós estamos, né, estamos colhendo, né, um processo de muita gente com dinheiro, comprando coisas, e aí aquilo que era base aumentou demais, a inflação aumentou demais, porque muita gente que nunca viu dinheiro na vida recebeu ali um dinheirinho. Né, e por um período longo. Então, essa inflação, aí é natural que a economia não suporte isso. Em algum momento, a gente ia receber esse salário, né? Na verdade, é bem isso mesmo. A inflação é o salário do comportamento consumista dos últimos meses. Do primeiro, segundo ano atrás. Né? Mais ou menos essa a ideia. E esse momento não é o momento de comprar, é o momento de economizar. Porque esse momento, a economia, ela vai se estabilizar. Ela vai melhorar em algum momento. Entende? Então, hoje você precisa tirar o seu dinheirinho da poupança, porque lá você está perdendo muito. E aí entra numa questão que a gente precisa falar dela também. Primeiros passos para investir, Thiago. Fala rapidamente sobre isso. Sobre os primeiros passos. Porque tem pessoas que têm o dinheiro lá na poupança, né? E ela não sabe o que ela tem que fazer para investir, tem medo de... Por exemplo, tinha uma pessoa que eu estou acompanhando,
que estou dando consultoria, que ela tinha muito medo de abrir uma conta numa corretora, por exemplo. Fala um pouquinho sobre isso. Vou tentar ser o mais objetivo possível e dar uns passos bem claros, tá? Alguns já foram citados aqui. Em primeiro lugar, é fechar as torneiras que estão abertas do desnecessário. A Rose citou um exemplo. Eu tenho Netflix, mas eu tinha a top e só usava uma tela. Então não precisa da top. Continua com a Netflix, mas diminui as telas. Então fecha as torneiras desnecessárias. Segundo passo, definitivamente, define, bem redundante mesmo, a tua reserva de emergência. Tem que ter guardadinho lá aquilo que, segundo a tua análise, Thiago, eu não sei como é que faz a reserva de emergência. Calcula a tua vida 3, 6 e 12 meses e começa a guardar devido à tua realidade, devido às tuas condições. Dinheiro que, se acontecer um problema de zerar tuas contas, tu consegue sobreviver dentro de 3, 6 ou 12 meses. Você vai ver profissionais que vão indicar 3, outros que vão indicar 6 e outros que vão indicar 12. Por exemplo, Thiago, por mês eu tenho um gasto de R$ 500 Depende com a minha da família. pessoa. Beleza. Exatamente. Tu tem que ter, se tu vai se embasar em 3 meses, tu precisa de R$ 1.500 guardado para que nesses 3 meses tu possa trabalhar e reconquistar o teu patrimônio novamente. Depois que você faz sua reserva de emergência, você começa agora a se interessar pela área de investimentos. Começar a estudar. Não abre conta, não vai... Não. Estuda. Vou dar algumas indicações para que você possa acompanhar. A Rose é uma indicação de pessoa que você pode acompanhar. Ela está sempre com conteúdo. Ela tem grupo de mulheres que estão aí, inclusive ela tem consultoria. Você pode começar por esse formato, tá? Contratar uma consultoria para que você possa aprender esse movimento de investimento. Ou você pode acompanhar via redes sociais abertão, Thiago Nigro, Natália Arcuri, entre outras pessoas que estão aqui nas redes sociais, sempre compartilhando conteúdo, estudando, não abre conta. Depois que você pegar o básico de informação, o que é um CDB, o que é um CDI, o que é um tesouro, o que é um título, isso é básico, gente, informação básica, o que é uma ação, o que é um fundo, como é que ele se movimenta, vai para uma corretora que você vai estar acompanhando devido a esse processo de estudo e se cadastra nessa corretora. É pago, Thiago? Não, gratuito. Tem alguma para indicar? Tenho. A Rose não abriu a dela ainda. Enquanto ela não abre, eu vou indicar a Rico, eu vou indicar a Nu Invest, porque era ex-Invest, agora é Nu Invest, fundiram aí as empresas. A Nu Invest é uma empresa que você pode começar. A Toro também é outra empresa que você pode começar. Depois da carteira aberta, não é o momento de colocar o dinheiro ainda para comprar ação. Vai estudar a empresa. As próprias plataformas, elas têm muito conteúdo de quem elas são e como elas se movimentam. Entra nela e começa a consumir aquele conteúdo. Começa a estudar direitinho aquele conteúdo. Aí sim, com o básico de informação, no entanto, sustentável, você faz as primeiras aplicações baseado no teu perfil, que essa corretora na qual você se cadastrou já disse qual era, se era conservador, se era moderado ou se era arrojado. Então você vai colocar dinheiro baseado nisso, respeitando as indicações dos profissionais da própria corretora. Na Rico, eles fazem isso, tá? Se você quiser um momento com um profissional para consultoria, você com conta aberta e dinheiro aplicado, ou seja, dinheiro lá que você faz transferência via Pix, boleto e tal, eles têm esse momento com você via chat, para que eles possam te conhecer melhor e você possa fazer as aplicações corretas. Então, eu acho que eu consegui roteirizar no passo a passo. Se faltou algum detalhe aí, tu pode acrescentar. Então, a Tainá, ela fez uma pergunta aqui, bem pertinente. Tainá, pode me seguir lá, viu? Gente, a questão da consultoria, realmente, gente, quando vocês abrem uma conta numa corretora, geralmente vai ter a consultoria. A minha corretora, eu tenho eu tenho duas corretoras, na verdade. Mas a que eu mais utilizo, que geralmente você tem que ter pelo menos duas, mas a que eu mais utilizo é a Modal Mais, porque ela é corretora e ela é banco digital, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, para mim, é muito mais prático. Mas a Tainá, ela perguntou sobre a Nubank. Eu estava observando, a Nubank, ela tem um CDB dela, né, que é liquidez diária, inclusive, que está rendendo 100% do CDI.
100% do CDI é a mesma coisa que a taxa Selic, tá? A gente pode considerar isso. Então, no momento, eu, assim, claro, é melhor que a poupança, gente. Olha, é muito melhor que a poupança. Mas no momento, procure. Tem outras opções de bancos digitais, viu? Que estão oferecendo CDI maior. Eu sei que tem bancos digitais oferecendo 120 do CDI, 150 do CDI. Tem uns que estão oferecendo, tem um até que está oferecendo 200 do CDI. Então dá uma pesquisadinha. Mas, se você já tem uma conta na Nubank inicialmente e você quer lá colocar, então, o dinheirinho que está lá na poupança, olha, não pense duas vezes. Retire logo esse dinheiro e ponha logo na Nubank. Tá ok, gente? Por quê? O problema é a inflação, tá? A inflação tá na casa dos 9%, tá, gente? E se a Selic ao ano, tá? Tá mais ou menos essa taxa. E enquanto a Selic, ela tá rendendo 6 e pouco. 6 e alguma coisa. Então você vê que tá ruim. Entende? Então, se for o CDB de 100%, não tá legal ainda, porque ainda não tá cobrindo a inflação. E a gente tem que prestar muita atenção nisso. A Edilza também fez uma pergunta aqui. Exatamente. Como faz para investir onde você estava falando? É interessante isso. Muitas pessoas precisam de consultoria justamente por isso. Porque as pessoas têm muita dificuldade de entender a questão de banco comercial, banco digital e corretora. Você quer comentar alguma coisa, Thiago, sobre isso? Responder ela? Como faz para investir onde você está falando? Vamos lá. Edileuza, obrigado pela pergunta, tá? Ela é muito, muito pertinente. Então, mas eu Vamos lá. tô com um Vamos dizer que problema a de não Edileuza conseguir ver hoje, o Thiago. Agora... vamos dizer que a Edileuza hoje vai começar a investir em uma corretora. Edileuza, você vai entrar aí no Google, no seu celular, procurar uma corretora, pode ser aqui a Rose indicou, pode ser aqui eu indiquei, pode ser aqui o Vitor indicou aqui, ó. Às vezes o teu próprio banco já tem esse movimento, é só conhecer ele um pouco mais, o banco digital, tá? Você vai abrir lá e a corretora, olha o nome, corretora, correr, ela é de ação. Tem uma empresa fazendo e você tem dinheiro para aplicar nela. Esse meio termo aqui entre você e a empresa, ela vai fazer. Então você vai passar o dinheiro pela corretora, ela vai chegar na empresa e aquilo que render, um pedaço que ela vai dizer antecipadamente, vai ser de responsabilidade da corretora, direito da corretora. Entendeu? Esses bancos tradicionais aí, que, igual você falou, o banco comercial, é o tradicionalzão, que você vai estudar junto ao teu gerente, modelos de investimento. Existem sim, gente, por incrível que pareça, e eu ouvi um profissional falando assim, não vou falar o nome dele por ética, ele falou assim, assim como existem policiais honestos, existe bom gerente de banco. É difícil de achar? Mas tem. Mas tem. Tem os bancários que eles sentem prazer no teu desenvolvimento, no teu crescimento. Então, você pode ir até eles e buscar essas orientações gratuitamente. Tem uma grana, quero investir, como é que eu faço? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E também, com esses outro modelo que você pode começar, se você tem dificuldade no digital e quer ir mais de uma maneira tradicional, do físico mesmo, tu pode procurar corretoras de imóveis na tua cidade e começar investimentos. Você pode, eu quero aplicar meu dinheiro, eu quero comprar terra, eu quero fazer uma coisa, eu quero comprar imóvel, tá? Eu quero partes em imóveis. Eles também têm esse tipo de modelo. Eles estão atualizando a metodologia de negócio e eles também têm essa finalidade. Você precisa definir esses passos anteriores, porque, por exemplo, você está perguntando assim, como eu faço para começar a investir? Eu acredito que você está precisando deixar bem claro para ti, principalmente os passos anteriores, que é os basicão, 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 basicão. Fecha a torneira, abre a tua conta de reserva de emergência, vai estudando, aí você vai começando a conhecer, você falou que abriu uma conta no Nubank. O Nubank tem essas coisas. Então, um pouco mais de interesse pela área vai te dar acesso a conhecimento e você vai poder começar a investir. O que é importante, Edilza, que você entenda é que, assim, uma poupança é um tipo de investimento, tá? Mas é um investimento que rende muito pouco por ano, tá bom? Então, ela não vale, é um investimento que não vale ser feito. Por quê?
Os bancos comerciais, eles também têm investimentos, tá? Só que eles têm investimentos que não são bons, porque eles não precisam de que você compre um CDB deles. Então, o CDB deles não vai render nem 90% do CDI, por exemplo. Então, são investimentos ruins em geral, tá? É possível aplicar no Tesouro Direto num banco comercial, mas eles não têm interesse nisso, porque eles não ganham nada com isso. Então, o banco comercial não é legal. Mas você precisa ter um banco, tá? E de preferência que seja digital. Por quê? Porque o banco digital ele não cobra algumas taxas. Tá? Então, você precisa, para investir, você precisa ter um banco digital, inclusive porque esses bancos digitais hoje, inclusive, estão sendo corretoras também, muitos deles, por exemplo, alguém deu um exemplo do Banco Inter aí. O Banco Inter é igual Modal. Ele é um banco digital e uma corretora ao mesmo tempo. O que é corretora, gente? Corretora é uma plataforma, é um lugar onde ali você é disponibilizado todos os CDBs de todos os bancos. Entendeu? Além de você poder investir direto ali dentro, você tem a plataforma Home Broker, que você pode investir em ações, por exemplo, em fundos de investimentos, e tem outros fundos ali de investimentos, também fundos imobiliários, né? No Home. Então, o que acontece é o seguinte, você precisa, para investir, ter uma corretora, onde você pode ver a melhor opção, por exemplo, de CDBs, investir em Tesouro Direto, e no momento oportuno, você investir, então, em renda variável, que é ações e alguns fundos. Né? Então, o que acontece? Quando você tem isso e tem um banco digital, porque no momento em que você tem a corretora, você precisa sacar esse dinheiro, se você precisar, por exemplo. Aí eu acredito que eu sou assim. Eu tenho banco digital, banco físico, embora sacar dinheiro, faz muito tempo que eu não faço isso, né? Banco digital, banco físico, né? Que é o comercial, e os bancos e as corretoras também, que é que disponibiliza maior oferta de investimentos. Para você abrir uma conta numa corretora, você baixa o aplicativo, tem várias, por exemplo, a Modal Mais, o Banco Inter e outros, né? Dá para você ver aí, né? Jogar aí no Google, você vai ver um monte, tá? Mas eu indico a Modal Mais, embora não estou fazendo nenhuma propaganda aqui, não ganho nada para isso, né? E você abre uma conta ali, você baixa o aplicativo e abre a conta. Eles vão te solicitar alguns documentos, você mandar, acabou. Aí você vai fazer lá seu perfil de investidor. E aí pronto. Esse é o basicão, gente, ó. Consultoria de graça. quiser ficar de mão dada mesmo, ensinar cada passo, me contata. Gente, para que você possa ver que é muito possível investir com pouco dinheiro, tem ação que custa menos de R$1, gente. Só você ter noção. Tem ação que custa menos de R$1. Que besteira, quanto é que eu vou ganhar? Não. Te respondendo, é possível investir com pouco. Também de R$1 tu consegue comprar uma ação. Com menos de R$1. Isso é os primeiros passos. Estou te mandando comprar ação com menos de R$1? Não, estou dizendo os primeiros passos. Não se limita. Enquanto eu não tiver R$1.000 para investir em ação, não vou começar. Não, não precisa. Você consegue com o que você tem hoje. É só você administrar, gerenciar bem. Verdade. Separa direitinho a tua reserva, as tuas necessidades. E uma parte, por favor, gente, coloca uma parte para investir. Coloca uma parte para trabalhar para você enquanto você está dormindo. Dinheiro não cansa de trabalhar, não. Bota ele para trabalhar mesmo. Deixa ele lá. Por exemplo, enquanto você aí está investindo R$100 em 1.000 ações comprando 100 ações, cada uma por R$1, investindo 100, tem gente que está comprando uma só que de R$1.000. Entendeu? Varia muito. A melhor ação para comprar no perfil e possibilidades, condições que vai dizer qual vai ser. É essa questão. Tem várias ações, assim, porque você não vai comprar, vai investir tudo em uma só. Né? Você vai analisar e você vai, como eu disse para vocês, sempre a carteira ela tem que estar sempre diversificada. Ela tem que estar sempre diversificada. Tem Apple, Coca-Cola, tem Itaú, tem tantas outras, entendeu? A Magazine Luiza, que ele citou, também é muito boa, tradicional, né?
Mas tem algumas pessoas que gostam de investir em pequenas empresas que começaram há pouco tempo. Também é um investimento legal, gente. É um risco maior. Mas, poxa, você está dando uma força, né, para essas pessoas investirem. Então, é algo legal. Você quer ajudar a economia? É investir em ações brasileiras, né? Isso então, ajudar a economia, né? A economia do país no sentido das empresas, né? E, ó, o Vitor ele deu uma indicação aqui de um aplicativo. Isso. Tem uma indicação do aplicativo aqui, mas também tem a InfoMoney, que é um lugar que você pode, é um site gratuito também, que você pode. Eu entro basicamente todo dia, toda semana no InfoMoney, para ver como é que tá as informações do mundo, do financeiro, movimentações, tudo. Tem muita informação mesmo, nesses aplicativos. Você pode entrar, ele vai dar indicações, todo tipo de compra, todo tipo de investimento tem riscos, por mais pequeno que seja, mas é um risco. As indicações é baseado em estudo. E se tu quiser acompanhar, pode funcionar também para ti. Sim. Bom, pessoal, infelizmente nós temos que encerrar nossa live. Tá um papo muito bom, muito legal. Desde já eu quero agradecer o Thiago. Muito obrigada aí por ter aceitado o convite. Vamos fazer novas lives, né? Mas neste momento, então, nós precisamos encerrar, Thiago. Você quer deixar suas últimas considerações aí? Não, eu quero agradecer a oportunidade também. Graças a Deus começamos, cogitamos adiar, enfim. Mas graças a Deus deu certo, apesar da dificuldade, acredito que a gente gerou valor na vida de algumas pessoas. Valeu muito a pena a experiência. E eu espero que daqui para frente nós tenhamos pessoas mais inteligentes financeiramente para cuidar melhor do dinheiro. Aí isso vai ter uma sociedade bem melhor.